Continuando a sequência que a gente fez sobre cálculos renais, eu vou falar um pouco agora sobre os sintomas que os cálculos renais podem causar. Basicamente, os cálculos renais são um grupamento de ácido úrico ou cálcio que acontece na urina e eles vão ter diferentes diâmetros, tá? Esse diâmetro, ele não é preciso quando é calculado na tomografia. Não é todo mundo que tem um cubo perfeito ou uma esfera perfeita. Esses cálculos têm uma variabilidade de formatos, alguns deles são mais compridos do que largos, enfim. O que tem que saber é que o ureter do ser humano, ou seja, aquele canudinho que drena a urina do ser humano, mede em média 4,5 milímetros. Tá? E ele é relativamente elástico, a gente está falando de uma elasticidade aí que consegue aumentar o calibre desse ureter em 10, 20% aí, às custas de cólica, né, que é o principal sintoma do cálculo renal. Então, quais são os sintomas dos cálculos renais? Se eles estiverem quietinhos, parados, boiando no seu rim, dentro dos cálices renais, ou seja, no sistema de encanamento dos rins, você não vai ter sintoma nenhum, não vai acontecer grande coisa, vai ficar parado lá e você não vai nem saber, tá? O que vai acontecer com esses cálculos, eles vão crescer de tamanho com o passar do tempo, mas vão ficar assintomáticos. Agora, quando o cálculo descer e enroscar no ureter, aí sim você vai ter uma cólica em resposta a esse entupimento súbito, né? E essa cólica vai ser uma dor forte, geralmente no flanco, aqui nas costas, onde a gente, logo abaixo das costelas, que é onde é a posição dos rins normalmente nas pessoas. À medida que o cálculo vai descendo, a dor vai migrando para frente, caminhando em direção ao pé da barriga. Então você vai ter um padrão de migração da dor que é uma diagonal em direção ao pubis, né? A genitália externa, né? Então é ali que vai começar a doer quando o cálculo estiver prestes a ser expelido, tá? Então os sintomas principais de cálculo são cólica, náuseas, né? Eventualmente até vômitos, palidez, quando os cálculos enroscam, mas a esmagadora maioria das pessoas são assintomáticas e é por isso que a gente inclui na nossa avaliação de rotina pelo menos um ultrassom para a gente ver se o paciente tem ou não cálculos e ele vai ser orientado de acordo com isso.